E aí, minha galerinha, tudo beleza com vocês aí? Vamos lá, vamos bater um papo falando sobre os Transformers que são vira-casaca. Vocês já conheceram Transformers que são vira-casaca, ou traidores, ou aqueles que mudam de lado? Pois é sobre isso que a gente vai bater um papo hoje. E estou aqui com Fat Games e Toys, grande Ricardo, e o nosso amigo grande Fernando. Tudo beleza? Salve, pessoal. Beleza? Apresente-se aqui para o canal antes que a gente começar o vídeo. Fete, as damas primeiro, faça as honras. Fala, Você não vai galera. pro céu. Fala, galera. Eu sou o Fat. Meu canal é o Fat Games e Toys, o primeiro canal brasileiro de action figures na Europa, aqui na Espanha. Faço reviews de toys em geral, mas 95% Transformers. E estamos aí agora para fazer uma análise aí com o nosso amigo Nerd Ruivo e com o Fernando Suop. Tamo junto. Boa. O Fete só esqueceu de falar que ele faz umas peças para uso próprio em 3D sensacionais que eu espero que ele coloque para a galera ver. Que a gente nos bastidores vê aqui, mas você precisa, com todo respeito, precisa colocar na roda para o pessoal ver. Colocar as pecinhas. Tô aqui com umas amostras bichofórmicas aqui. Gente, boa. E já meu estamos nome é conversando Fernando com Moreira. Papo. Foi mal, é melhor mudar de canal, não. Conhecido como Suop, sou colecionador, estou ignorando isso. Sou colecionador de Transformers mesmo desde 1986. Eu tinha 12 anos quando eu comprei meu primeiro minicar numa farmácia perto de casa, porque na época quem queria comprar futebol de botão, brinquedo, era em farmácia, não tinha loja de brinquedo nessa época. Hoje eu tenho de bonecos transformáveis aproximadamente um pouco mais de 1.100 unidades, juntando bonecos, mais figuras estáticas, né? Sem comentar cinto, escova de dente, caixa de fósforo, umas coisas mais aleatórias, passam de 1.300 peças. Nossa, Maria. É uma coleção bacana, modéstia à parte. Legal, legal. Que é bacana. Cara, passou de 1.000, é um acervo enorme, cara. Mas se você parar para analisar que eu coleciono desde 86, é um bocado de chão. Tem muito fã hoje em dia que nem sonhava em nascer nessa época. Sim. Não, Em 86 eu tinha 9, cara. Eu tinha 9 anos. Eu tava com 12 já. Eu tô com 45, o Fernando tá com 48. O João é uma criança aqui no meio, mas tudo bem. Opa! João é nosso Me chama de criança? Pera aí, eu não sou uma criança não, hein? Isto é uma calúnia! Uma calúnia! Não, é uma calúnia mesmo. Melhor de todos, seu Madruga. Eu não sou criança, eu sou só um bebê. Então, aí no meu caso, eu já me desfiz de tudo quando era criança, e quando eu era adolescente, eu achava que era muito adulto para ter essas coisas. A maioria das pessoas pensa desse jeito. Eu já sou adulto, não tem nem, né? Idade, já se acha adulto. Aí eu comecei a colecionar mesmo em 2008, cara. Caramba. Em 2008, eu tinha 2008. Quantos? Eu já tinha 31 anos já, cara. Bacana, eu coleciono há 14 anos, mas não me arrependo, não. Não tem idade para isso, sabe, Fede? Não tem, cara. João, quem mais estiver assistindo. Cara, é que negócio. Com certeza. Você tá com as suas contas pagas, já tá era. Faltando, você não tá deixando de colocar comida em casa, seja pai de família, morando sozinho, com os pais, não interessa, mas você não tá devendo para comprar aqui, convenhamos, é um bonequinho, é um brinquedo, por mais que eu tenha itens aqui que vem na caixa falando que é só para maiores de 18 anos, aí, você vai colocar um Optimus desse na mão de uma criança de 7, 8 anos, é uma covardia. A criança não vai saber nem transformar. Né? Mas eu acho que vai destruir. Cara, é o que você gosta, é o que você quer, te faz bem. Não, exatamente, é isso que eu sempre falo. Tenho certeza que as esposas aí que não entendem o colecionismo do marido, graças a Deus não é o meu caso, até porque minha esposa é colecionadora também de Star Wars, Predador, Alien e outras coisas. Isso é muito bom. Mas eu acho que as esposas tinham que lembrar que enquanto o marido gasta dinheiro com isso, sem perder dinheiro em casa,
o cara não tá no bar bebendo, não vai sair para passar o final de semana jogando bola com os amigos no sítio, ou seja, é o cara que tá dentro de casa, né? Então ela tinha que aproveitar. É que tem mulher que não valoriza, né? Tem mulher, isso é verdade. tem mulher que acha que é a maior coisa de otário. Não, isso é verdade. E tem que valorizar, gente. Eu já tive opinião. Eu já tive viu o opinião. recado nosso... Opa, desculpa. Não, eu já tive opinião de cara que já morreu. Que enchia o rabo de droga o dia inteiro, que essas coisas aqui é coisa de criança, cara. Pois é, quem que tá vivo aí, saudável, feliz da vida? Exatamente. Já vi. Bom, e agora a gente já deu um recadinho pra galera, porque a gente sabe que colecionar é bom, mas com moderação também. Verdade. E agora vamos para nossa lista aí, galera. Daqui aquele papo maroto e vamos começar com o primeiro personagem que eu acho que, na minha opinião, ele virou a casaca, mas ao mesmo tempo ele queria ser maligno e ele ainda era um pouco mal também. Estamos falando aqui do Dinobot de Beast Wars. Eu vou deixar vocês comentarem a opinião de vocês sobre esse personagem. O que vocês acham? Se ele virou mesmo a casaca ou se ele tinha algum plano a mais? Vamos começar com o nosso amigo Fett. Cara, na verdade, que nem a gente estava até comentando antes, né? Não é questão de que o Dinobot tenha sido um traidor. Na verdade, ele queria ter o domínio para si próprio, só isso. O Dinobot, tipo assim, ele é um guerreiro muito honrado e é um dominador, né? Ele é um dominador. Ele é o tipo do cara que é indomável, entendeu? Mas ele quer ter o domínio de tudo. Tanto que quando ele antes de se aliar aos Maximals, ele queria tomar o comando. Ele foi, chamou o Optimus pra porrada lá pra disputar, como acontecem com os leões, como acontece primitivamente, né? Disputar o território na porrada. Mas ele provou ser um cara honrado, né, cara? Porque tipo, ele manteve lealdade entre os Maximals depois. Exato. Mas até a morte dele, né? Pelo menos até a morte dele. Tanto que ele foi tão injustiçado a morte dele, todo mundo considerou tão injustiçado que ele volta numa personificação maligna, né? Mas assim, de longe, pra mim, em matéria de personalidade, não em matéria de design, né? Mas em matéria de personalidade, é o personagem de Beast Wars que eu mais gostei, cara. Mesmo tendo feito essa troca de lado aí, né? Que foi mais embasada no desejo de domínio dele, né? Mas mesmo assim, ele vendo depois que não ia ter como dominar, ele passou a ser um membro leal, né, cara? Tanto que todos sentiram a morte dele, né? Todos ali sentiram um grande pesar na partida dele quando ele morreu, né, cara? Quando a centelha dele deixou o corpo, né? E foi pro céu. Mas, assim, eu admiro bastante o Dinobot. De longe, pra mim, em matéria de personalidade, o personagem que eu mais gosto de Beast Wars. Na verdade, ele foi ele saiu da Terra e foi pra Matrix. Foi se unir à Matrix. E meu amigo Fernando? Olha, Fett, eu concordo praticamente com tudo que você falou, né? Ele começou tentando tomar a liderança do Megatron, e o Megatron, sim, para variar, né, é um covarde, armou um estratagema para na hora de enfrentar, ele só saiu de lado e deixou o Scorponok. Pra que eu vou encostar a mão se eu tenho lacaios, né? Pois é, típico do Megatron, independente da série, com poucas exceções, né? Exato. E sim. Depois, o que ele fez? Como você falou, ele queria pegar a liderança de alguém, ele queria mandar, né? Então ele vai e chama o Optimus para luta, o Optimus aceita, também por uma questão de honra, falou, se eu não posso enfrentar e derrotar esse cara, eu não sou suficiente para ser líder dos Maximus. Tava naquela porrada toda, né? Ele acaba salvando o Dinobot quando os Predacons começam a atacar, e por uma questão de honra, ele se sente preso no começo, né? Um código de honra, porque já que você salvou minha vida, eu vou te ajudar. Você. Né? Tanto que em outros momentos ele chega a pensar se ele vai ou não desafiar de novo o Optimus, e acaba recuando. Ou seja, eu entendo que o Dinobot ele passou a respeitar o Optimus com o tempo. Sim. Né? E aí sim, Exato. ele passou a seguir os Maximus, que durante um tempo ele não fez parte dos Maximus, ele apenas
se desvinculou dos Predacons e era contra os Predacons. Ele não era contra nem a favor dos Maximus. Só com o passar do tempo, na minha opinião, é que ele passou a integrar realmente a equipe dos Maximus, né? Isso a gente pode ver também bem lá para frente na temporada, o Deep Charge, a mesma coisa. Sim. O negócio dele não era fazer parte dos Maximus. Não, né? não. Era aquela briga eterna com o Rampage só. O negócio era porrada um com o outro. Nenhum dos dois, na verdade, era o que? Era o Rampage e o Deep Charge, não era? Sim, exato. Que cada tivemos inimigos mortais, né? Exato. Sim. E eles não estavam preocupados com as facções. Eles estavam preocupados com ele. Era entre eles. Exatamente. Depois a gente vê mais na frente o Taigatron também. Ele é um Máxima, mas o negócio dele é proteger a natureza, é o meio ambiente. É um cavaleiro solitário. Ele tá dando um bulhufas para os Maximals, mas ele quer paz. Ele enfrenta os Predacons. Né? Sim. Mas é isso. Aí do Dinobot, minha opinião é essa, sabe? E eu concordo no que diz respeito a caráter, personalidade, é talvez o personagem mais bacana de Beast Wars. Eu adoro ele, cara. Eu acho muito legal. Com certeza. E eu gosto do design também, viu? O design eu sei que há controvérsias. Não, e só uma coisinha, um detalhe, né? Tipo assim, a gente sempre vê a linha Starscream, a linha Masterpiece como uma linha mais glamurosa, né? Uma linha mais caprichada. Mais fiel. Cara, na real, eu tenho o MP41, que é o Dinobot, mas eu também tenho o Kingdom. Cara, na moral, que maravilha que ficou o Kingdom, velho. Capricharam muito nele, cara. Capricharam ele demais. É o que eu quero pegar, viu? Não dá pra tu falar que, tipo assim, é inferior ao Masterpiece, entendeu? É claro, não tem luz nos olhos, não tem tantos acessórios quanto, não tem a quantidade de articulações que tem. Mas tu vê, se for parar pra analisar, é uma figura muito mais resistente que o Masterpiece. Não, é muito mais resistente. E eu falo pra ti, adoro de paixão o molde do Kingdom. E o modo alternativo dele tem aquela mãozinha assim, né? Sim. Então, eu fiz um projeto em 3D que tem a articulação aqui, então tu consegue dobrar para enfiar debaixo da costela. Então, quando tu transforma no modo alternativo, tu pode escolher a posição que tu coloca a mãozinha dele. Não é aquela mão assim. Eu fiz até um memezinho, eu fiz uma foto dele assim, ó. Tipo, sabe? Tipo, é bizarro aquele demais. Caraca, que show! Bom, tem um segundo personagem que é de Beast Wars mesmo, que eu não sei, bom, dá para considerar como vira-casaca, mas não como um traidor, porque ele começou como bem rapidamente como um ele foi arrastado, né? Ele foi arrastado, isso, né, foi arrastado para lá, né? Tipo, a personalidade dele já era máxima, o código de honra dele, né? Sim. O código eu diria que o Silverbolt ele foi enganado. Sim. Enquanto ele achava que estava fazendo a coisa correta, e aí quando ele viu que ele estava errado, ele foi para o lado que é o lado do bem, digamos assim. Eu não considero ele vira-casaca, não. Não, é como ser humano, uma coisa que nasce conosco, o que é? Personalidade, não é? Tu via já na personalidade dele que aquilo não tinha nada a ver com ele, cara. Não aí depois de um tempo, ele acaba arrastando quem? Depois de um bom tempo, né? Depois de vários episódios. Já foi um caso de insistência / amor, né? Na moral. A gente falou, ele se deixou apanhar dela. Ó, ele se deixou apanhar dela. Ele se deixou tomar tiro dela. Ele nunca reagiu contra ela, nunca encostou um dedo nela, provando que era o cavaleiro que ele era, né? Traduzindo. Ele é um cavaleiro. Traduzindo, ele é um gado. Tadinho, Silverbolt, não. Ele era um gentleman, ele era um cara romântico, ele era um cara apaixonado. E sim, é bacana falar que o motivo da Black Arachnia, ela sim mudou a casaca, porque má de origem, Predacon, e ela só mudou de lado por causa do amor por insistência do Silverbolt, até que ela se rendeu ao amor dele e isso depois, inclusive,
Que ela relutou bastante. Foi lá para Beast Machine, que depois a gente vai citar de novo algumas coisas, mas... Já inverte, né, que tu falou. Exatamente. Mas ela realmente, sim, ela foi uma vira-casaca, total. Mas por amor. Com certeza. A gente pode falar também de Beast Machines, já aproveitando, a gente já pode já ir indo para Beast Machines, porque como personagens que mudam de lado, são apenas os dois. E Beast Machines, o que acontece? Só um detalhe. Sim, a próxima Transart é essa aí, tá? Essa aí. Ela? Aí que é legal. Black Arachnia Transmetal é a próxima, é a BWM07, se não me engano. Caraca. BWM07. E ela, vou te falar, né? Se o Beast Wars Transmetal dela já ficou maravilhoso, e ficou mesmo. Não, e detalhe, olha a quantidade de cromo que ela tem no corpo. Vocês viram o cromo da Transart, né? Sim. Vocês viram a cabeça do Megatron, né? Do Transmetal. Bicho, Agora tu imagina, o corpo inteiro dela vai ter cromo, cara. Nossa. Tanto esse azul quanto o vermelho. Nossa, vai ficar linda, legal. cara. E a Transart, eu vou falar pra ti, a melhor personificação de Beast Wars que eu vi até agora foi da Transart, cara. Não, isso é verdade. Bom, e já que a gente já falou no casal... continuar, né? A gente pode continuar falando deles. Quem Beast Machines, o que aconteceu com eles? Fala aí, meu amigo Fernando. Na verdade, para quem não lembra ou não acompanhou bem a mudança, né, a migração de Beast Wars para Beast Machine, termina Beast Wars, os Maximals dentro da Arca, voltando para Cybertron com Megatron na fase Transmetal 2, que é aquele dragão vermelho, amarrado na Arca. Eles chegam em Cybertron meio que sem entender o que está acontecendo, os corpos diferentes, num local que eles não sabiam, tudo abandonado. Cadê a Arca? Cadê Megatron? Cadê todo mundo? Né? Inclusive eles estão se procurando porque não estavam juntos. Resultado, de alguma forma, isso eu acho que não chega a explicar na série, Megatron se solta da Arca na viagem e aí ele cai muito antes, décadas antes, e consegue tomar conta de Cybertron. O Silverbolt foi a mesma coisa, de alguma forma ele também chegou antes. Só que ele chegou antes, ele se viu completamente sozinho, vendo a população de Cybertron toda sendo dizimada pelo Megatron, não conseguiu reagir, ele começou a tomar um ódio de tudo, inclusive por ele não ter mais a Black Arachnia com ele. E por que a gente fala de virar a casaca? Porque quando depois a Black Arachnia, Optimus, Red-Trap se juntam, começam a procurar, em um dado momento eles encontram o Silverbolt e só que ele tá tão revoltado, ele tá... Peraí. Pronto, as minhas... Tem 3 mini Maximals aqui, sabe? Sai, Estão batendo na porta para poder entrar aqui. E ele tá tão revoltado que ele culpa Optimus e os Maximals por deixarem Cybertron cair na mão de Megatron e ele ter destruído tudo, né? Quando ele virou aquele cabeção flutuante e tudo mais. Exato. Então aí que é o que o João falou, né? E o Fred também, que é a questão da inversão. Passa a animação ter a Black Arachnia tentando convencer o Silverbolt a voltar para ela, já é o contrário, né? Pro lado de cá, e ela correndo, digamos assim, atrás dele por conta de amor. Ele não deixou de amá-la, mas ele estava tão revoltado com tudo, com todo ódio com tudo, que o amor dele ficava em segundo plano. Né? É bem interessante. Isso é normal também, até na vida real. E tanto que, se não me engano, termina Beast Machine, o Silverbolt, acho que ele fica com a Black Arachnia, mas ele não volta a fazer parte dos Maximals, se não me engano. Cara, eu não lembro mais. Já tem mais, acho que tem mais de 10 anos que eu não vejo. Pelo que eu me lembro, ele fica tudo aqui no do lado computador, deles. Mas não lembro. Mas pelo que eu me lembro, ele fica do lado deles, mas qual que é a diferença? Ele só fica lá para lutar, porque eles têm o mesmo objetivo. Exatamente. Ele não volta a fazer parte dos Maximals. Ele não volta a fazer parte do Ele apenas é contra o exército de Veicon,
que o Do Megatron Megatron. Cabeção criou. Ou seja, Exato. ele quer ver a Cybertron livre, mas ele não quer voltar para os Maximals. Se Exatamente. não me engano, é isso. Tem boneco desse Silverbolt, cara? Tem. E é tão feio quanto essa imagem aí. Não, o Silverbolt é feio mesmo. Cara, essa imagem é da série. Essa imagem É é da série. série. É. Cara, tu acredita que eu não lembro disso? Ele é um bicho esquisito, parecendo que é uma arara, o rosto. É um trem muito sem É noção. tipo uma mistura de falcão com arara. É, por aí. Oh, cara. Ô, gente, só um Falcão com minutinho. arara mecânico, mais ou Eu menos vou ter que assim. colocar minhas Maximals pra lá, peraí. Ó, então vamos aproveitar, vamos falar de outros, não é traidores, mas outros vira-casaca que é tipo traidores, que nem esse carinha aqui que eu não me lembro mais o nome como Autobot. Mas ele, na verdade, é o Shockwave, que ele Sim. era um espião dos Decepticons, que fazia parte, tipo, é um espião e traidor, que juntou a causa Esse Shockwave aí tá parecendo uma rena, hein, velho? Tá mesmo. Que chifre É a feio Rena da- Former. Que chifre feio da bexiga, cara. Então, na verdade, ele é um robô que virou de lago, né? Que mudou de lago e traiu várias vezes os Autobots até que ele se mostra quem ele é. E eu não me lembro muito. sim, aquele personagem lá que ele tá transformado, né? Exato. Porque era o Shockwave, ninguém se ligou. Exato, ó. A única identificação que você percebe é a placa da petiola dele, né? Não, olha só como que é a diferença, olha lá. Sim. Mas São tu vê uma pouco semelhança parecidos. tu vê uma semelhança na placa da petiola dele, tu vê? Pode ver que a Uhum. placa da petiola é na mesma pegada. Mas assim dá pra mostrar que seria uma diferença bem grande. Dava pra enganar por muito e Sim. muito tempo. Sim. Se tu não falasse, eu nem me ligava, velho. Eu sabe, como Animated tem umas personificações bem estranhas, eu não curto, né? É. Mas como ele tem umas personificações bem estranhas, eu tava achando que aquele lá era um Grimlock, velho. Não, mas ele tem. Mas Animaker tem umas animações meio diferentes. Enquanto eu o não nosso curto. amigo Fernando vai chegando, vamos falando de mais um, que é o Tancor. Tancor, né, velho? Pô, Tancor. mas ele tava preso numa mente meio que isolada ali, né, cara? Ele tava meio que, tipo, como é que eu posso dizer? Se tornou um abobado. Então ele tava bem dominado, né, velho? Tipo, a mente dele... Sim. Parece que, tipo, parece que lobotomizaram ele, né, cara? Exato, e ele estava tava tão dominado bem- quando ele foi transformado em Tancor. Ele não lembrava E- que ele era o Rhinox. Ele não lembrava que era o Rhinox. É a mesma coisa todos, que não lembravam quem eram. Mas Não, é sabe, que nem o Silverbolt, ele ainda lembrava, tanto que ele tinha revolta dos Maximals terem abandonado o Cybertron, né? Tipo, os Maximals não salvaram o Cybertron, né? exatamente. Ele não se deu por conta daquele intervalo de tempo de 10 anos que eles caíram antes dos Maximals, Exatamente. né? Ele e o Megatron. Tipo, Agora, no caso lembrou, no caso do Tancor, ele tá preso, né, cara? Tipo, a mente dele tá aprisionada, né, velho? ó, que nem, Ele ó, não vocês tem puderam ver consciência nessa do que imagem faz. aqui, ó. Tipo, quando eles tentaram trazer o Tancor, o Rhinox em si, o que aconteceu? As duas personalidades se misturaram em Se uma conflitaram. personalidade só. Se E que era conflitaram. tão grande que ele acabou meio que falando assim: eu acho que Megatron tá certo, mas espera aí, acho que os dois estão errados. Precisa de uma personalidade totalmente tecnológica para poder dominar Cybertron do jeito que Megatron quer. Sim, E quer o que dizer, seria? acabou indo no conceito do Megatron mesmo. Sim, mas para quê? Mas no conceito do Megatron, se ele não quer nada orgânico, Megatron também tem que ser destruído. Então ele não vira casaca. Sim, porque o Megatron não gostava de nada que era orgânico, mas ele tinha uma parte orgânica debaixo daquele manto todo, né? Exato. Teve Ele não boneco vira desse casaca. Megatron? Teve boneco desse Megatron? Teve, sim. Tem Esse tanto Megatron boneco com que é o armadura. Cabeção. O Cabeção saiu na linha Reed, chama Megabolt. Bom, legal E- saber, cara. E tem um que é a versão que é como se fosse um dragão pequeno, mas isso também já em Beast Machine,
em que ele forma, como se fosse a asa, ele forma uma carapaça. Sim. O boneco é como se fosse assim, um tubo, só com a cabeça do lado de fora. É meio estranho. Sim. Mas bem ele fazia isso na série. Sim, quando ele se irritava demais, ele mostrava o dragão, né? Exato. Tem um lance desse mesmo. Teve uma hora lá que ele se exalta muito, lá, ele sai, ele perde a cabeça e, tipo, vira lá, aparece o dragão, aí ele fica envergonhado, né, cara? Porque ele não quer mostrar o lado orgânico dele. Ele já volta rapidão lá e já fica com a Mas capa ali de já volta. te entrega o ouro. Já te entrega. Então, por isso que eu tô falando, eu lembro de alguns flashes de Beast Machine. Eu não me lembro de tudo. Eu vou ver tudo de novo. Eu vou até mostrar, eu vou ver tudo de novo. Depois eu vou mandar para você no WhatsApp. Sim. Esse Megatron, eu achei 2 tipos de toys dele. Não, 2 não, 3 tipos. Aí eu mostro para vocês depois. Bacana. Aqui, a gente só falando aqui negócio de idade, né? Que cada um faz as suas coisas, não tem problema. Uhum. Olha o copo que eu tô tomando água. Quem é no copo? Coloca aí. Isso daqui é um Bumblebee. E essa cara aí? Esse Reed de 2011, o Cyberverse, o treco aqui. Sim, o Reed de 2015. Isso daqui foi um brinde da loja ReHap. Olha que legal. Tava lá um dia comprando coisa, aí ganhei esse copo e um Bumblebee pequenininho assim, desse tamanho, para montar de papel, um cabeção. Legal. Eu também ficaria com um desses aí, ó. Bom, então, além que esses de Beast Wars, tá tendo um eco? Não, né? Não, pra mim tá legal. Tá ok. Então, beleza. Então, além de Beast Wars, temos também a animação Hit de 2001, que eu não sei se são vira-casaca, se eu tiver que colocar aí, que são os Decepticons, que eles eram cápsula de Autobots, que... não, cápsula não, que eles eram... Centelhas? Isso, centelhas de Autobots, casulo. Como chamamos os Transformers que são casulo mesmo? Pequenos, protoformas. Eles eram protoformas de Autobots que Megatron corrompeu eles, transformando em Decepticons. Só que eles tinham ainda, principalmente o Scourge, porque ele escaneou o Optimus, né? Principalmente o Scourge, ele tinha a memória dele como um Autobot, mas mesmo assim preferiu ser maligno. Uhum. E não sei se esse conceito é como vira-casaca, aí já vai na opinião de vocês. O que vocês acham? São vira-casaca? Eu não sei opinar sobre eles, até porque eu não cheguei a assistir essa série toda, eu vi só alguns pequenos episódios, né, pouca coisa. Agora, a motivação que você falou, que a questão que eles eram uma protoforma, né, estavam lá dentro da cápsula para poder sair como Autobots e foram corrompidos por Megatron, retrocedendo um pouquinho em Beast Wars, isso também aconteceu. Quando a Nemesis estava atacando a Arca, logo quando eles chegaram na Terra, o que o Optimus mandou fazer? Liberar todas as cápsulas para que não fossem, né, os Maximus, no caso, não fossem aprisionados ou destruídos pelo Megatron. Sim. Então, né, ele tanto que sai assim na cena a Arca girando e as cápsulas todas caindo. E parte do desenho são eles encontrando cápsulas, né? E aí o Megatron, não só o Megatron, o Tarântulas faz isso também, né? De encontrarem cápsulas que eram de Maximus e eles alteravam como se fosse um chip, alteravam para que eles, digamos que, renascessem como Predacons. Eles corromperam as cápsulas, né? Mais ou menos, eu acho que isso foi uma homenagem a Beast Wars. Pode ser uma menção, sim. Porque é realmente igual. O Megatron, ele pega as cápsulas, corrompe e fazem escanear veículos. E acabam se tornando o Bruticus, que na verdade que é o Bruticus de G1. São uma repaginada do Bruticus de G1, os 5 robôs. Sim. E isso que eu achei legal pra caramba assim, corrompe. E também um detalhe,
Black Arachnia era para ser uma Maximal desde o início. Era uma cápsula de Maximal que se corrompeu como Predacon. E eu nem isso lembrava disso. Eu me lembrei. Bacana. Porque se todas as cápsulas eram, Black Arachnia saiu de uma das cápsulas. Então faz um sentido, que realmente as cápsulas todas saíram da Arca. Nenhuma cápsula saiu da Nemesis. Exato, Faz nenhuma. todo sentido. E infelizmente alguns permaneceram como Predacons e que nem eles. Eles tinham memória, eles sabiam, Optimus tentava falar com eles todo momento, ó, vocês são Autobots, não são Decepticons, vocês eram para ser Autobots. Eles reconhecem que são, começam a reconhecer que são. Tanto que o Scourge até usa o poder para Fortaleza do Poder, usa o poder de Autobot para erguer a Fortaleza do Poder controlar. Sim. Então, ou seja, mesmo em saber que eles são Autobots, decidiram permanecer como Decepticons. Sim, sim. Bacana, eu tenho que assistir esse 2001, não é? Eu também não assisti. Assiste, é legal pra caramba. Eu também não assisti. Tem o Megatron de 6 formas, que forma o Galvatron, com sim. mais uma transformação. É legal. Esse Megatron / Galvatron é interessante, que ele saiu o Megatron em 6. Aí tiveram algumas formas de fãs muito loucas, muito bizarras, só que a Hasbro pegou e quando lançou o Galvatron, veio no manual essas transformações, né, bizarras. É verdade. Que os fãs criaram. Então, na verdade, se você tem os dois originais com os manuais originais, o Megatron tem 6 transformações no manual e o Galvatron tem 9 ou 10, se não me engano. Sim. Que eram essas transformações, assim, algumas bem forçadas, né? Acho que tanto a embarcação quanto o veículo são extremamente forçadas, mas tem. E se tornaram oficiais, coisas que foram feitas por fãs. Isso é bem interessante. Olha, acho que talvez a primeira vez que aconteceu isso na Hasbro. Mas 7 dá para reutilizar. 7 transformações dá para reutilizar. Sim. Que é a forma mão, a forma jato, a forma veículo. Tem um punho, parece que é um punho fechado. Isso. Que louco. Isso. Ah, não, agora esse aí eu acho que não serve, mas até a forma animal de 4 patas dá para reutilizar também. Isso, são 2 formas de dragão, acho que com uma cabeça e dragão com 2 cabeças. Isso, são louco, dragão hein? com uma cabeça só e de 2 cabeças, que Isso, é o modo servo, mais ou menos assim, servo cybertroniano. E eu sei que uma das que eu lembro que foi criada, acho que para o Galvatron, que era coisa de fã, tem uma que é uma espécie de embarcação. Eu acho que não tinha no original do Megatron. Não. E tem uma fórmula que seria um gárgula. É um trem também muito, muito sem noção. Ah, é verdade. Aquela é muito sem noção mesmo. Prefiro o modo... Você tem que ter uma boa vontade para achar que aquilo ali é um gárgula e concordar, mas tá bom, né? Tá valendo, tá valendo. E ó, galera, quem tiver aí, quem assistiu o vídeo e tiver esse Megatron, fale pra mim que meu aniversário tá chegando, eu quero de presente. Não, pensar que eu tive um deles sucata aqui. Também já tive um deles. Não, eu tenho um completo, eu tenho os dois, tenho tanto o Galvatron quanto o Megatron, mas eu tenho ainda um Megatron aqui bem sucateado. Eu passei até peças para um outro amigo do Rio uma vez. A pena, se tivesse mais inteiro eu mandava para você, João, mas ele tá muito sucateado hoje. Acho que falta braço, falta perna. Tranquilo. Não dá para ver transformação nenhuma, nem robô. Bom, e vamos falar dos filmes, que são onde a gente mais lembra, né? Eu não. Que o Jetfire... Eu não. O Jetfire... Olha lá. Fett, você gosta, só que não admite. Fala a verdade, eu tenho uma foto do Michael Bay na minha cama, em cima da cama, assim. Cabum! Não, e, gente, que fala desse? Ele também é um vira-casaca. Jetfire. Esse eu quero saber a sua opinião, João, que o Fett e eu estamos falando, eu quero saber de você, o que você acha do Jetfire Movie? Então eu já vou até falando de 2, que é o Jetfire e o outro lá, o Sentinel Prime. Não, você vai falar só do Jetfire, que depois eu vou aproveitar sua deixa.
Tá bom, então. Eu já tô Tá armando casinha pra você aí. Então, Jetfire, na minha opinião, ele sim é um vira-casaca, porque quando eles vão resgatar, no segundo filme, quando eles querem falar com um Transformer para saber qual é os símbolos, por que tem muitos símbolos na cabeça, o que isso significa, e quando o Sam e o robozinho pequenininho acham um Transformer, aí ele é ressuscitado pelo fragmento, descobre que é um Decepticon. Mas que nível Piratas do Caribe é esse Decepticon, né? Parece que eles velho Piratas do Caribe. Por quê? Primeiro que ele é um velho rancinza. E outra que ele falou assim, quem tá ganhando a guerra? Optimus, os Autobots ou Decepticons? Ah, são os Decepticons. Prefiro ser Autobot agora. Tipo, do nada ele já chegou e eu pensei que ele já tinha mudado de lado, só que ele não tinha tirado o símbolo, né? Mas não, ele simplesmente é naquele momento que ele muda de lado. E eu falei assim, caramba, que coisa mais escrota. No caso do G1, digamos que ele tomou um gelo, né? E virou Autobot. Ele virou um picolé, na verdade. Pegar. Essa é a deixa. Depois de virar sorvete. Em G1, como que acontece? Na verdade, a gente pega os primórdios da mitologia de Transformers, que antes da guerra começar, tanto o Jetfire quanto o Starscream, eles eram cientistas, eram pesquisadores e amigos, muito amigos, né? E quando deflagrou a guerra em Cybertron e tiveram por assim dizer, cada um tem que escolher um lado, Starscream se alistou do lado dos Decepticons, ele acreditou, né, na premissa de liberdade que Megatron pregava. Liberdade é através da força, mas tudo bem, era como que ele colocava as coisas. E o Jetfire foi junto exclusivamente pelo respeito e pela amizade que ele tinha com o Starscream. Só que com o tempo o Starscream, né, as coisas subiram a cabeça, ele, digamos que foi subindo de patente, ele quase que virou tipo um general, tanto que ele é o comandante dos Seekers e tudo mais. E o Jetfire, ele acabou não concordando muito mais com o Starscream, mas ainda assim era fiel a ele. Sim. Vieram para a Terra e tal, e foi quando o Jetfire caiu, né? Eu não lembro se era na Antártida, no Alasca, isso realmente eu não lembro. Deve ter sido na Antártida mesmo. Foi na Antártida. Foi na Antártida mesmo. E aí que ele caiu e ficou congelado, aí tanto que tem aquele episódio, acho que é No Gelo, que chama, que tem inclusive no álbum. Gente, eu tenho o álbum de 86, é uma das preciosidades que eu tenho. Pô, que bacana. Panini, né? Panini, né? Exatamente. Quer dizer, Panini. Acho que é da Panini, sim. O álbum daqui é igual. Sério, que legal. É igual. Eu tenho o PDF dele, depois eu te mando. Show. Manda sim, por favor. Escanearam o PDF e mandaram aqui, depois te mando. Manda sim, cara. Bacana demais. E aí, então, nesse episódio... Ele é feito do patrocínio de uma goiabada, cara. Então, como próximos vídeos... eu te mando. Então, como próximos vídeos, Fett vai mostrar os seus 3D e o Fernando vai mostrar os Transformers que ele mais gosta. Bom, eu posso mostrar as coisas mais diferentes, inusitadas que eu tenho. Por exemplo, eu tenho um cinto de verdade, que o encaixe dele é o símbolo Autobot. Que legal. Ele tem caixa de fósforo. Esse caixa de fósforo é legal. É uma caixa de caixinhas de fósforo e cada um a cor é diferente. São fósforos de verdade. Itens Transformers que não são Transformers. Tem isso. Eu tenho escova de dente, embalagem de shampoo, de condicionador. E eu tenho uma esponja de banho. Nunca usei, né? Essa esponja de banho é o formato do Megatron de Transformers Prime. Caraca, que legal. Uma bucha no formato do Megatron. Assim, tem umas coisas bem estranhas, né? Eu sempre soube que o Megatron é mó bucha. Pois é, gente, eu te contar. O bode, cadê o bode? Continuando. Então, continuando. Putz.
Em G1, os Autobots acabam, não sei o que eles estão pesquisando, se é um sinal, realmente eu não me lembro o que é que faz chegar até lá, e eles descobrem, né, eles conseguem restaurar, digamos assim, o Jetfire do gelo. E aí eu tenho que realmente assistir de novo, mas eu acho que acontece alguma luta. Não, assim, e aí ele vê o Starscream, ele vai junto com o Starscream. Não é isso? E durante o desenho ele vê que o Starscream, na verdade, ele tá indo para uma premissa do mal e não do bem, e aí no final ele acaba, acho que o Starscream e os outros encurralam os Autobots de alguma forma, e na hora que ia, tipo, matar o Optimus e tudo mais, o Jetfire se rebela e vai contra o antigo amigo. Não é um trem desse? Aconteceu uma situação meio Beast Wars, tanto os Predacons, tanto os Decepticons quanto os Autobots perceberam o sinal. Aí os Decepticons foram lá, descongelaram o Jetfire e queriam convencer ele de que era para derrotar fazer uma armadilha para derrotar os Autobots. Só que ali ele já estava percebendo que não era aquilo que ele queria, entendeu? Quando capturaram os Autobots, ele falou pro Megatron, eu não quero fazer mal para eles. Entendeu? Aí ele se vira contra os Decepticons. Aí tanto que depois que ele vira lá o símbolo do peito lá de Decepticon para Autobot. Isso é muito legal. Tanto que muito legal, né? O Jetfire Seed, ele tem esse lance de virar a plaquinha do peito. Achei maravilhoso isso. Isso foi uma menção a G1 fantástica total. Né? E ele tá muito no Jetfire da G1. Esse Jetfire foi uma menção ao G1 mesmo. Exato. Só que assim, eu senti que foi um pouco forçado. E falou assim: esse que eu ganhei, agora só Autobot. Não, mas ele explicou o motivo. Não, mas ali ele foi meio Silverbolt, se ligou nisso? Ele foi meio Silverbolt, foi questão de princípios. É verdade. Foi questão de princípios mesmo. Quando ele despertou que o Megatron começou a querer empurrar aquelas intenções para ele já começou a falar: não, cara, não é isso aí. É verdade. Então faz sentido mesmo, porque ele é um vira-casaca que falou assim: não, peraí, nós temos honra, nós temos princípio de honra, não queremos destruir para poder recriar o planeta ou poder fazer o bem. Tu quer ver destruir para fazer o bem. Tu quer ver um outro vira-casaca que dá para compreender bem os princípios dele, questão de honra? Esse cara aqui, ó. Deixa eu ver. O Impactor, cara. É verdade. Ali eu compreendi muito bem o conceito de gratidão. O conceito de gratidão. Por quê? Porque ele percebeu que o Megatron queria roubar todas as centelhas, né? Foi uma mistura ali, né? Ele percebeu que o Megatron queria roubar todas as centelhas, junto com o fato de ter sido salvo pelo Ratchet. Então, assim, ele teve aquela gratidão, mas o que reforçou também foi a má intenção do Megatron em roubar as centelhas. Por isso que o Shockwave estava chamando: venham todos, vocês vão ficar protegidos aqui, o caraca, quando não era nada disso, né? Era só para roubar a centelha do povo. O Impactor falou: porra, meu, os caras querem ferrar com tudo. Os caras querem ferrar com tudo. Pô, o cara me salvou. Eu tenho que, no mínimo, ser grato com os caras. Eu não posso ser ingrato com os caras. Claro. Isso é na trilogia Siege, não é? Sim. Isso. Eu achei bem legal isso aí. E eu vou deixar esse aqui para você falar, Fernando. O pior vira-casaca de todos. Cara, até hoje eu não aceito, sabe? Na verdade. Do Sentinel, que era, para alguns, é considerado um dos Primes originais e tal, um dos 9. E eu até agora eu não consigo aceitar muito isso, de no filme terem colocado. Eu não conheço a história do personagem fora do filme. Sinceramente, eu não conheço. O personagem não tem muita história fora do filme. Mas tem uma aparição em G1. E nem Animated, ele é só um personagem qualquer, é um indivíduo qualquer que tem o nome Sentinel. Não é o Buzz Lightyear. personagem Sentinel Prime, não. O que deu pra entender ali que ele foi cuzão, né, cara? Foi. Ele se uniu ao Megatron com medo.
Exatamente, que é tipo, beleza, ele se uniu ao Megatron porque falou assim, não, o Megatron vai trazer o planeta de volta e tal. Mas foi mais medo, porque ele achava Ele que os foi Autobots cuzão. iam perder, achava que as coisas iam dar ruim. Não teve honra nenhuma. Pois é por isso que eu não aceito tanto, sabe? Que se você for entender o Fallen faz mais um sentido ele se rebelar contra os demais Primes do que o Sentinel. Porque Sim. quando o Fallen começou, era aquele negócio, ele ele tinha desprezo pela raça humana, porque era uma raça muito inferior, na opinião dele. Se a gente analisar que hoje, em qualquer situação, por exemplo, o ser humano chega num local. O local está infestado de rato. Rato é a população original lá daquela ilha. Ele vai exterminar a ilha e tomar conta. Por quê? Porque o ser humano é ruim? Mas não é essa a questão. Ele não vai fazer isso porque ele quer matar os ratos, porque ele... Não, porque o rato é só um rato. Essa é a concepção do Fallen. Agora, É o que nós representamos para ele. Exatamente. É uma questão o ser humano de é um rato para o Fallen. É uma questão de superioridade. Mas no caso do Sentinel, ele traiu realmente a causa Autobot. Não tinha nada de preservar Cybertron, como ele mesmo fala. Não é bem por aí, não. Isso foi mais uma conversa que acabou ficando uma explicação forçada no filme. Mas a questão é que ele realmente traiu a causa Autobot. Ele se uniu ao Megatron, que também não fez sentido, para depois trazer Cybertron para a Terra, porque era uma coisa assim meio que na prática não sabia o que ia acontecer, então não fez sentido algum esse roteiro. E depois ele ainda fica colocando que o Megatron na verdade está trabalhando para ele, é um lacaio dele. Então, ou seja, nossa, não é pior. Não faz sentido. Esse filme desvalorizou tanto o Megatron, transformou ele em um bocó e um lacaio. Transformou o Megatron em um bocó e um lacaio, e esse aí, como líder dos Decepticons, que antes era um dos primeiros Autobots e ele era o mentor de Optimus ainda. Esse era o pior. Pois é, vocês concordam comigo os dois que não faz sentido esse personagem, com tudo que tinha por trás dele, ser um traidor? Não faz sentido. Tirou toda a nobreza do personagem. Exato. Isso é verdade. Exatamente. Por isso que eu falo, o Fallen ter traído, digamos, outros, pode até imaginar, não, o Fallen realmente ele começou a lutar não por poder, mas para que tirasse a energia daquele planeta para alimentar Cybertron. A preocupação do Fallen era Cybertron e toda a população cybertroniana. Exatamente. Os outros Primes, eles ficaram contra o Fallen por quê? Porque eles quiseram preservar a raça humana, né? Que era uma raça senciente. É mais ou menos aquele discurso que o Optimus Prime tem sempre, né? Mas o Sentinel eu não concordo, eu continuo achando que foi uma coisa assim. O único proveito para mim do Sentinel no filme é que o boneco eu acho bonito pra caramba, tanto na forma robô quanto na forma carro de bombeiro. Fora isso, é um personagem que foi morto pela história mal feita dele. Acho mesmo. Isso é verdade. Bom, antes eu queria comentar aqui com a galerinha, se vocês tiverem outros personagens que vocês lembram que são também vira-casaca, pode ser quadrinhos de Transformers, outras animações e tal, mas comentem aí nos comentários e já deixa o like no vídeo. E esse foi o vídeo aí de hoje, galera. Valeu, obrigado. Alô. Valeu, pessoal. Deixa o like, se inscreva no canal. Aí, ó. Gente, obrigado pela presença de vocês, gente. Vete, eu que agradeço. Fernando, vocês são gente sempre boa um demais. Prazer. Agradeço muito o convite, Ruivo. Prazer te ver de novo, Fete. Vamos tocar mais projetos juntos, hein? Prazer aí ver vocês também, gente. Muito legal. Valeu, galera. Fui. Falou.